E aí surge uma pergunta. Eu tenho uma empresa administradora de bens próprios. Minha família já está livre do inventário? E a resposta é: depende. Meu nome é Nevita, eu sou advogado há 20 anos, especialista em direito tributário, societário e trabalho com holdings familiares. E venho aqui esclarecer alguns pontos sobre a administração de bens próprios e o sistema de holding familiar. Pessoal, no último vídeo apresentei um cenário hipotético onde o inventário consumia quase metade do patrimônio inventariado. Inclusive, onde o imóvel inventariado ele foi alienado e acabou sendo consumido ali pelas despesas do próprio inventário, tributos, e nem comentei na oportunidade a questão de tempo e os demais desgastes inerentes a um processo de inventário. O fato é que não fazer nada e esperar as coisas acontecerem levará os genitores inevitavelmente a um processo de inventário, o que já vimos não ser uma solução para simplesmente deixar acontecer. Com relação à administradora de bem próprio, como o próprio nome já indica, se trata de uma sociedade que possui como atividade principal a administração e locação de imóveis próprios, onde se transfere os bens para a pessoa jurídica no intuito de geri-los, fazendo, via de regra, locações a terceiros. Ocorre que essa modalidade de empresa ela não é isenta do imposto de transmissão inter vivos para a integralização do bem no seu capital social. E assim, em sua Constituição, o instituidor já terá que desembolsar um valor a título do referido tributo. É certo que muitas pessoas possuem hoje ainda as administradoras de bem próprio. E, quando confrontadas pelo sistema de holding familiar, nascem alguns questionamentos que gostaria de compartilhar com você. Então, voltando àquele questionamento do início, se pelo fato do instituidor possuir uma administradora de bens próprios, se ele estaria livre, ou a família dele, estaria livre do inventário judicial, então a resposta é que essa administradora só livrará os familiares de um inventário daquelas cotas caso os atos constitutivos dessa empresa permitam fazê-lo. Ou seja, se elas estiverem de acordo com as normas que regem aí as holdings familiares. Então, depende de como se encontra materializado os seus atos constitutivos, mas o que eu posso afirmar na minha militância e na minha experiência, o que tem passado por minhas mãos aqui, a título de atos dessa natureza, é que todos eles não se prestam a tal finalidade. De tal forma que, se o interessado for titular de uma empresa administradora, ele não estará adequado, via de regra, a um sistema de holding familiar. Outra situação que nós avaliamos é o seguinte, que os patriarcas, às vezes, os proprietários dessas empresas, eles comentam que não vem problema com o inventário dessas cotas sociais, porque essas cotas sociais geralmente têm um valor de contrato social, ali um valor de constituição, muito inferior ao valor patrimonial, ao valor do patrimônio que guarnece aquele acervo empresarial. Porém, isso é um ledo engano, tendo em vista que a legislação determina que a liquidação das cotas sociais em um processo de inventário ela ocorra mediante um balanço patrimonial especial, onde vai se apurar no momento ali do óbito do genitor, que seria o caso, o valor do patrimônio líquido e o real valor daquelas cotas sociais. Então, nesse caso, incidiriam sobre essas cotas aí todas aquelas taxas, impostos e todas as despesas inerentes ao inventário, como se tivesse no patrimônio da pessoa física também. Então já vemos que não é uma solução boa. E a boa notícia é que é possível adequar a realidade dessa empresa, de uma administradora de bens próprios,
inserindo no contrato social umas cláusulas especiais, a fim de transformá-la em uma holding familiar. Inclusive fazendo os ajustes necessários para que essa empresa não mais exerça uma atividade econômica. Porque, segundo a logística da holding familiar, a empresa que guarnece, a sociedade ali que guarnece o patrimônio, os bens da família, ela não deve exercer nenhuma atividade e, assim, adicionar uma segunda camada de proteção ao patrimônio familiar. Essa atividade empresarial, digamos assim, não é que ela vai deixar de fazer as locações dos imóveis. Não é isso. Ela vai fazer através de uma outra empresa a ser constituída, que seria uma empresa operacional dentro desse sistema. Então, a célula cofre, ela automaticamente vai passar a adquirir todos os novos bens que comporão ali o acervo patrimonial. Pois é, pessoal. Agradeço aí pela atenção dispensada e nos vemos no próximo vídeo.